Mais uma vez, muito boa noite a todos os colegas, todos os participantes nesta sessão. Mais uma vez é uma grande honra estar aqui convosco no final de dia de trabalho, de vários desafios que com certeza nos surgiram, e mesmo assim estamos todos aqui com esta capacidade e com esta vontade de estar aqui a partilhar este momento. Hoje fechamos um ciclo de 4 webinars que a Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão se empenhou e preparou para as farmácias, para proporcionar que as farmácias e as equipas das farmácias tenham mais informação, com um grande objetivo, obviamente, também de preparar e capacitar as nossas equipas. Este é um processo formativo incluído no nosso item da preparação do inverno e achamos sem dúvida que, sendo a farmácia um dos primeiros locais onde a maioria da população muitas das vezes procura a primeira resposta para alguns dos seus problemas, para algumas das suas dúvidas, consideramos sem dúvida que um processo formativo interessante, cada vez com mais saber, cada vez com mais conhecimento, que possa proporcionar às equipas uma maior segurança, uma maior capacidade de capacitação para ajudar toda a população no geral. Entendemos por isso que foi um momento muito importante destes 4 webinars que desenvolvemos, obviamente, e como eu disse há pouco, inserido em todo um processo de preparar o inverno que vai continuar. Passaria desde já então, e agradecendo muito a presença do Dr. Roberto Roncan. Muito obrigada, em meu nome pessoal, em nome da direção da ANF, em nome de todas as farmácias e todos os participantes. O Dr. Roberto Roncan é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto. É muito jovem ainda, deixe-me dizer, parabéns, com um enorme currículo, é uma pessoa muito jovem. Tem o doutoramento em Fisiologia pela Faculdade de Medicina do Porto. Tornou-se especialista em Medicina Interna em 2009 e em Medicina Intensiva em 2011. Atualmente é coordenador do Centro de Referência ECMO do Centro Hospitalar de São João do Porto, é coordenador da Unidade de Medicina Intensiva 6 do Serviço de Medicina Interna também do Centro Hospitalar de São João, é presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica do Centro Hospitalar de São João e é professor auxiliar convidado do Departamento de Cirurgia e Fisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Se me permite, só um bocadinho em tom, um bocadinho mais pessoal e emotivo. Confesso-lhe que adorei preparar este webinar. Eu não quero que os meus outros convidados e com quem participei nos webinars fiquem tristes comigo, mas adorei preparar e conhecê-lo. Queria tirar-lhe o meu chapéu, dar-lhe todos os meus parabéns e humildemente dizer-lhe que, obviamente, que tirar o chapéu a todos os profissionais de saúde, mas fiquei apaixonada pela sua história e acho que sem dúvida que é um exemplo daquilo que nós queremos, todos nós, como profissionais e como população no geral, quer encontrar no médico. Saber o que tem feito, os sacrifícios, o desenvolvimento, a vontade, o querer, o desafio que tem desenvolvido nos últimos meses, sem dúvida que eu acho que é um exemplo e um exemplo de humildade que todos nós devemos, sem dúvida, reconhecer e por isso dar os meus parabéns pessoais e penso que em nome de todos os profissionais de saúde, muito obrigado pelo que tem feito e tem desenvolvido. Bem, passando esta parte um bocadinho mais emotiva, mas muito verdadeira e sentida, e a sério que gostei muito do conhecer e de ir aprendendo um bocadinho daquilo que fui investigar sobre si. Sei que gosta de jogar ténis. Imenso, imenso. Sei que tirou apenas 4 dias depois de trabalhar 3 meses ininterruptamente. É verdade, Sim. não é, Soutor? Sim. Tirou 4 dias onde foi dormir e jogar ténis. Exatamente, exatamente. Depois Joguei de bem, joguei trabalhar, bem. foi ótimo. Depois de ter trabalhado 3 meses ininterruptamente no seu centro, na unidade de medicina intensiva, e pronto, e dizer que realmente neste momento podemos considerar um privilégio, porque estamos com certeza a falar e a aprender com, se não o médico que mais doentes, infelizmente, com Covid em Sim. Portugal já viu e passou pelas mãos. Uhum. Situações com certeza muito delicadas e com grande decisão para tomar pela frente e que vai com certeza partilhar connosco. Sim. Por isso, eu dava-lhe o palco, dava-lhe a palavra, porque efetivamente eu não tenho mais nada de interessante para dizer e o Dr. Roberto com certeza tem muito para nos explicar. Uhum. Em termos de metodologia, depois no final, depois da sua apresentação, Bem. se concordar, os colegas e os participantes podem colocar via chat no Question and Answers algumas perguntas e daremos com certeza as melhores respostas através de si, obviamente com o meu pequeno contributo. Por isso, dava-lhe a palavra, muito obrigada mais uma vez e é um grande prazer estar aqui hoje consigo a partilhar este webinar. Obrigada. Obrigado eu. Eu começava também com um lado um bocadinho emotivo.
Tenho a honra, foi para mim uma honra aceitar este convite, é um honroso convite, por vários motivos. Começava, se calhar, pelo motivo para mim mais importante, emotivamente mais importante, é que a minha falecida avó materna foi uma das primeiras farmacêuticas licenciadas em Portugal e sempre tive muito orgulho nela. E eu acho que ela também sempre teve algum orgulho em mim, apesar de tudo. Ensinou muito, sempre acompanhou muito o meu percurso e, obviamente, que é para mim tenho um carinho especial, como compreendem, pelo seu trajeto de vida e muito orgulho no trajeto de vida da minha avó. Tenho muitos amigos farmacêuticos e, e tenho, por força também do cargo que ocupo na Comissão de Farmácia e Terapêutica, o privilégio, num ambiente mais hospitalar, que é o meu, não é? Que é um ambiente do meu dia-a-dia, interagir quer com os serviços farmacêuticos, quer com muitos farmacêuticos hospitalares, e, portanto, se calhar até de uma forma um bocadinho mais aguda que muitos colegas meus, apercebo-me da mais-valia que o farmacêutico hospitalar no funcionamento dos hospitais modernos, dos hospitais que têm na multidisciplinaridade e no multiprofissionalismo também uma grande parte da sua competitividade. Atenção, apesar de tudo é um lado emotivo, porque há aqui laços também de grande carinho, mas viemos aqui para falar sobre a Covid-19 grave. E eu tive um bocadinho a ousadia de preparar uma apresentação um bocadinho menos convencional. Isto porquê? Porque eu penso que as pessoas, e eu falo por mim, já estão fartas do Covid, percebem? Que as pessoas já estão todas completamente fartas e, portanto, se calhar já não sentem falta de informação, porque são bombardeadas todos os dias com informação e, portanto, eu optei por seguir uma estratégia um bocadinho diferente, por tentar transmitir aquilo que foi a minha vivência da Covid-19 grave, porque eu, por força no fundo, da minha profissão e da minha atividade profissional, lido com as formas mais graves e, dentro das mais graves, as particularmente graves e, portanto, tive uma vivência muito intensa. Portanto, achei que era relevante partilhar aquilo que que foi a minha experiência e as minhas angústias e as angústias dos profissionais de saúde que trabalharam comigo, ou com quem eu trabalhei, melhor dizendo, por um lado. Por outro lado, partilhar um bocadinho aquilo que são as avenidas de atuação clínica e de investigação em que eu acredito e que podem representar o maior progresso nesta área. Obviamente que aqui já há uma interpretação e alguma subjetividade no que eu vou dizer, porque é uma doença nova e, portanto, nós não temos muitas certezas ainda, mas já fomos aprendendo bastante com esta experiência inicial. E depois, finalmente, dar uma perspectiva também pessoal e subjetiva daquilo que eu acho que vai ser o inverno e daquilo que eu acho que vai ser o início de 2021, porque acho que também tenho alguma coisa a dizer, mas é algo que depois será alvo de discussão, de Q&A, não é? Porque acho que também esta área também é uma área que está a preocupar muita gente e sobre a qual tem que se refletir muito para se conseguir um equilíbrio entre aquilo que é a Covid e a economia, não é? Porque e a sociedade, e temos que ter esta preocupação muito grande. Portanto, começando pelo início, estava eu placidamente no início de 2020 a fazer imensos planos para a minha unidade e com imensos projetos e entusiasmadíssimo, e começaram a surgir umas notícias que sabemos agora que foram retardadas pelo governo chinês, porque na verdade os primeiros casos de Covid-19 grave diagnosticados na província do Wuhan, na China, tiveram origem provavelmente entre o fim de novembro e o início de dezembro, mas verdadeiramente as notícias saíram cá para fora e de forma algo esporádica em janeiro. Havia um novo coronavírus. Isto é importante dizer, um novo coronavírus, e depois vai ter muita relevância até para a discussão que nós vamos ter relativamente à própria vacina, porque a Australásia, ou sobretudo a Ásia, está habituada a lidar com estes coronavírus há mais tempo do que nós, quer do ponto de vista imunológico, quer do ponto de vista também social, mas sabíamos que tinha surgido um novo coronavírus,
Sabíamos que havia um coronavírus que não o SARS-CoV-2, que tinha dado origem a uma infecção pulmonar grave e que com uma mortalidade muito elevada e para o qual não existia nenhum tratamento específico, mas que esse vírus, felizmente, tinham surgido uns focos epidémicos na China e depois subitamente tinha desaparecido. E, portanto, havia aqui umas notícias que foram, diria, algo desvalorizadas. Não digo por mal, porque nós somos bombardeados com tantas notícias que depois também tendemos também a banalizar um bocadinho a morte, banalizar um bocadinho a doença, porque temos muita informação. E foi um bocadinho assim, eu vou ser muito honesto, o primeiro contacto que eu tive com este vírus foi através da comunicação social. Foi através da comunicação social e de uma forma até bastante esporádica. Depois começámos a perceber que o problema na China não era um problema pequeno. Recordo que a cidade de Wuhan tem 10 milhões de habitantes, portanto, é Portugal, não é? Nem é uma grande cidade chinesa, mas nem é das maiores, não é a maior nem a segunda maior. E vimos o problema que foi numa autocracia, porque em democracia, em que as liberdades e as garantias individuais são respeitadas, toda a gestão de uma pandemia é mais complexa do que num regime autocrático em que alguém fala e os outros obedecem, não é? A dificuldade que foi e a catástrofe em termos de saúde pública que foi a epidemia em Wuhan. E começámos a ficar preocupados. Acima de tudo, porque as notícias que vinham eram notícias muito, muito preocupantes. Era um vírus fundamentalmente respiratório. Hoje em dia sabemos que não é só respiratório. E, aliás, uma das áreas de investigação que me tem indicado é exatamente tentar perceber o atingimento cardiovascular decorrente da infecção grave pelo SARS-CoV-2, mas era um vírus fundamentalmente respiratório e que podia dar, em alguns casos, numa proporção que ainda não conhecíamos muito bem, até porque havia muito subdiagnóstico, não é? Formas graves. E formas graves, sobretudo nos indivíduos e idosos com algumas doenças associadas, mas também em indivíduos novos, sem doenças associadas. Eu recordo que um dos primeiros médicos que denunciou a situação em Wuhan morreu de Covid-19 grave numa unidade de cuidados intensivos e era um médico relativamente novo e sem doenças associadas que se conhecessem ou conhecidas. E, portanto, nós começámos no início do ano a perceber que isto ia ser um problema grave na China e estávamos um bocadinho estupefactos porque não tínhamos a noção do potencial pandémico. Sabíamos que os coronavírus, por natureza, têm uma transmissibilidade elevada, mas um vírus, para ter um potencial pandémico, tem que ter realmente uma transmissibilidade muito, muito elevada. E eu, curiosamente, comecei a minha carreira nos cuidados intensivos, a minha atividade nos cuidados intensivos, há cerca de 10 anos, em plena, não diria em plena, mas na fase da pandemia do H1N1. Portanto, eu já tinha passado por uma pandemia com características completamente diferentes desta, depois também podemos falar um bocadinho sobre isso na parte do debate, mas já tinha vivido. Portanto, eu já tinha vivido aquela questão, será que vamos ter camas? Será que vamos ter ventiladores? Mas depois as coisas correram de uma forma, apesar de tudo, razoável, mas já tinha lidado um bocadinho com esta história de uma pandemia, não é? E depois esta história no sentido que nós temos que perceber que em pleno século XXI nós já não aceitamos a morte da mesma maneira que aceitávamos há uns anos. E podemos falar também um bocadinho sobre isto. Antigamente, um doente com 70 anos ou 80 anos que tivesse uma falência respiratória grave, morria de doença súbita ou de doença aguda. Quer dizer, agora vai parar aos cuidados intensivos. Ou seja, este problema sempre existiu. O problema é que nós hoje em dia dispomos de recursos e temos uma relação com a doença completamente diferente do que há, já nem digo 50 anos atrás, digo 20, 30 anos atrás. E, portanto, estávamos nesta fase. E, subitamente, porque aquilo que aconteceu na China foi atrasado em termos de divulgação pública e foi inicialmente, não digo escondido, mas pelo menos muito, muito mastigado e muito filtrado para o exterior, mas tínhamos já claramente a percepção de que iam morrer muitas pessoas com infecção grave pelo SARS-CoV-2, com Covid-19 grave. Entretanto, percebemos que existiam casos importados da China no norte de Itália. E aqui já estávamos mais em fevereiro, março. E em fevereiro, março, percebemos que no mundo global é virtualmente impossível isolar estes fenómenos
à escala regional se o vírus tiver um elevadíssimo potencial pandémico, sobretudo quando as notícias foram atrasadas 1 mês, 2 meses, há quem diga 3 meses. E, portanto, houve aqui muito tempo que foi perdido e, se calhar, obviamente que nós devemos ter sempre muita cautela no discurso populista de imputar à China as responsabilidades, mas, de facto, se há algo que podia ter corrido melhor e que, à escala nacional, acho que podia ter sido feito melhor, era, obviamente, que se tivesse havido uma divulgação e uma maior transparência nesta fase inicial, provavelmente podíamos ter evitado ou pelo menos atenuado o início da fase mais global da pandemia. E, portanto, falámos da China, falámos de um vírus respiratório que podia matar, e que podia matar em pouco tempo, e que tinha esta característica de poder causar uma avalanche de necessidade de cuidados intensivos, e que tinha uma particularidade que preocupava imenso, e que isto, posso-vos dizer que do ponto de vista epidemiológico é uma dor de cabeça, que é uma doença que tem uma fase replicativa relevante, uma doença vírica com uma fase replicativa relevante na fase assintomática da doença, em que já há transmissibilidade da doença. Isto torna muito difícil, porque nós na gripe, quando transmitimos a doença é quando já estamos sintomáticos. Portanto, é mais fácil intervir, não é? Aqui nós podemos estar assintomáticos e podemos estar a transmitir a doença e, portanto, isto do ponto de vista epidemiológico torna, para um vírus pandémico, torna isto tudo muito, muito, muito difícil, muito difícil. E, portanto, foi assim que eu vivi as primeiras notícias. Mas, de repente, comecei a perceber que o caos estava instalado na Itália rica. A Lombardia é a Itália rica. E na Itália rica, que tinha 3, 4, 5 vezes mais camas de cuidados intensivos, a Alemanha tem 10 vezes mais, não é? Mas o número de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes no norte de Itália é 4 a 5 vezes superior a Portugal. E morriam pessoas no corredor, nos serviços de urgência dos hospitais da Lombardia, com falta de suporte respiratório, ou seja, falta de ventilação não invasiva, falta de ventilação invasiva. E depois uma particularidade e é muito curioso, que os italianos não publicaram os resultados, porque eu acho que isto é uma falta de honestidade intelectual enorme. Ainda estou à espera que publiquem, porque eles não publicaram, mas o que se percebia é que a mortalidade era muito elevada, quer associada à ventilação, quer associada ao ECMO. Nem havia muitas condições para fazer ECMO, porque o caos estava instalado, mas os poucos doentes que não respondiam a nada e que mesmo assim se tentava o ECMO morriam. Portanto, nós estávamos preocupados. E depois vejam o que aconteceu em Espanha. O que aconteceu em Espanha que foi uma catástrofe. O equivalente à FIL de Lisboa ou à Exponor aqui do Porto foi convertida numa unidade de cuidados intensivos gigante para tratar doentes críticos. Foi o caos, a mortalidade foi enorme, foi vexatório para a autoestima de qualquer nação, para qualquer país que tenha alguma identidade, e sabemos que Espanha tem as suas fragilidades em termos de identidade nacional. Mas mesmo assim os espanhóis, apesar de tudo, têm um orgulho nacional. Eu falava com colegas que se sentiam envergonhados. Não tinham culpa nenhuma, percebem? Mas sentiam-se envergonhados. Portanto, isto foi dramático. E posso-vos dizer que também tive uma situação dramática, que foi o facto de, no norte do país, e isso é fácil de perceber em termos epidemiológicos, porque a importação de casos decorreu muito de algumas feiras de têxteis e de calçado que tiveram lugar nessa altura em Milão e no norte de Itália. E, portanto, como nós sabemos que a distribuição em Portugal da indústria têxtil e do calçado é assimétrica, há mais no norte do que no sul, obviamente que houve mais importação de casos para o norte do país do que para o sul. E, portanto, a primeira vaga, nós vivemos-la com muito mais intensidade no norte, e posso-vos dizer que houve um fim de semana em que eu passei o fim de semana no hospital, o sábado e o domingo, em que entraram mais de 20 doentes para cuidados intensivos numa unidade de cuidados. Vocês não têm ideia do que é. Os doentes... Era impressionante, era uma avalanche de doentes. E isto foi um fim de semana horroroso, percebem? Horroroso, em que eu temi o pior, e por isso quando eu ouço, eu não tenho uma visão covidocêntrica da sociedade, sou até bastante equilibrado desse ponto de vista, mas às vezes ouço algumas opiniões no espaço público que denotam uma total e absoluta falta de percepção do que foi a realidade nesta fase. Ou seja, de facto este vírus tem um potencial
para a derrocada de qualquer serviço de saúde, por mais desenvolvido que seja, por mais condições que tenha. Ou seja, os cuidados intensivos nunca poderão resolver o problema da Covid-19. São os portugueses que vão poder resolver, através de um comportamento responsável, através das medidas de distanciamento social, da higienização das mãos, da etiqueta respiratória. Porque se conseguirmos fazer isso sem parar a economia e sem parar as escolas e sem isolar as pessoas, melhor. Mas se não tivermos esses cuidados, não tenham dúvidas nenhumas. Isto é um vírus que tem esse potencial. Mas não é em Portugal. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso percebe que é absolutamente preocupante. E, portanto, posso-vos dizer que eu tive uma experiência inicial muito, muito difícil. E depois, uma coisa muito interessante, e isso realmente eu posso dizer, não é? Eu tenho já algumas histórias para contar, e é verdade, porque costuma-se dizer, eu uso muito esta expressão que não é minha, que é a inteligência das pessoas avalia-se normalmente pela forma como lidam com o desconhecido ou com a dúvida. Porque a forma como nós lidamos com aquilo que é certo e aquilo que é sabido não tem grande sabedoria, não é? Agora, quando nós temos uma dúvida e um desconhecimento, a forma como nós reagimos à dúvida e ao desconhecimento traduz muito daquilo que nós somos, por um lado, e, por outro lado, da nossa inteligência. Daquilo que nós somos em termos de caráter, porque eu acho que nós, para sermos pessoas muito boas e muito úteis, não precisamos ser muito inteligentes. Portanto, a inteligência ajuda, mas não é tudo. E o caráter aqui é fantástico. Eu posso-vos dizer que tive uma conversa duríssima, porque a minha unidade, a unidade que eu tenho o privilégio de coordenar, é a maior unidade de cuidados intensivos do país. O ser maior não é qualidade nenhuma, só digo que é maior para perceberem a complexidade em termos de recursos humanos. Não quer dizer que seja a melhor, nem pouco mais ou menos, mas é maior, ou se não é maior, é uma das maiores. Aliás, até acho que é grande demais. E, portanto, existe a equipa médica de enfermagem e de auxiliares, é uma equipa muito numerosa, e eu tive uma reunião com todos eles, separadamente, com médicos, com enfermeiros, e em que disse, antes nós sabíamos que mais semana, menos semana ia sobrar para nós, como se costuma dizer, e eu sentei-me com todos e disse claramente que íamos começar uma fase muito difícil das nossas vidas, que não sabíamos os riscos que íamos correr, porque essa também era uma das dúvidas, o que é que era necessário para nos protegermos do vírus. E podem dizer o que quiserem, mas nós na altura não tínhamos a certeza de nada. Agíamos por analogia com os outros vírus, não é? E disse claramente que eu ia estar lá todos os dias e que qualquer colega que não se sentisse confortável com a situação, que só tinha que me dizer que eu iria junto da administração fazer tudo para que essa pessoa pudesse ser transferida para uma área que não tivesse contacto com doentes Covid, porque do meu ponto de vista não existia um mínimo de condições para alguém que se sentisse à vontade, e isso é subjetivo, pudesse enfrentar uma guerra que ia ser uma guerra que não ia ser nem de dias nem de semanas, mas ia ser de meses, como se viu e como se está a ver agora. E devo dizer uma coisa que me deixou muito feliz é que ninguém pediu transferência. E eu dei a minha palavra de honra que qualquer pessoa que pedisse, e volto a insistir, eu tinha médicos e enfermeiros da faixa etária de risco, com mais de 60 anos. Que sabemos que se tiverem uma infecção nosocomial ou uma infecção por exposição profissional ao SARS-CoV-2, tem maior probabilidade do que eu de ter uma forma grave de SARS-CoV-2. E eu acho isto notável, eu não me vou esquecer disto, porque isto marca, não é? Isto marca muitas pessoas. E não me vou esquecer. E foi incrível, não é? Foi incrível. E nisso Portugal é muito bom, percebem? Quer dizer, nisso nós somos muito bons. Nós temos esta talvez por termos uma história muito densa e muito rica, nós sabemos o que é dificuldade, não é? E sabemos que às vezes temos mesmo que nos unir para bem de todos, não é? Para bem de todos. E foi uma conversa que marcou muito. E que tipo de equipamentos de proteção individual é que podíamos adotar? Porque outra coisa que foi muito interessante foi perceber que eu tentei ser muito racional na abordagem, não alarmista. Posso-vos dizer que o primeiro doente que foi admitido com Covid-19 grave na minha unidade fui eu que o recebi, fui eu que me equipei, porque obviamente que se eu confiava no sistema, pois devia ser eu a dar, não digo o exemplo, porque não há nenhum complexo de superioridade nesta questão, é mais uma questão de dizer, estou presente,
organizámos, preparámos-nos, estamos aqui. E posso dizer que o mais difícil nessa doente, que até era uma doente dentro do grave, menos grave, foi tentar explicar à senhora que nós punhamos aqueles equipamentos todos porque tinha que ser, mas não porque não havia nenhum sentimento de repulsa relativamente à doente. Isto é muito importante, porque imaginem o quê? Alguém que está fragilizado por estar doente, ainda por cima está doente com uma doença nova, que não sabe muito bem o que é que lhe vai acontecer, que tem falta de ar, e que tem a percepção de que ninguém se quer aproximar dela. Vocês imaginem, do ponto de vista psicopatológico, que isto representa e o mal que isto pode fazer a uma pessoa, sobretudo uma pessoa doente, agudamente doente. E foi muito, muito interessante. Depois, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, como é que nós nos relacionamos com a dúvida? Eu, perante o desconhecido e perante a dúvida, segui um caminho, simultaneamente, de prudência e de conservadorismo. Fui muito conservador na abordagem. E é curioso, porque isto politicamente tem também muito que se lhe diga, porque reparem, se nós analisarmos à escala global, tivemos duas grandes estratégias de comunicação. Uma estratégia de comunicação muito securitária, muito centrada no coronavírus, e outra muito de desvalorização do problema. Por exemplo, leia-se o que está a acontecer nos Estados Unidos, no Brasil. E é muito engraçado, porque há aqui um equívoco que convém desmontar ou desmascarar, que é, não é possível... havia pessoas que achavam que se valorizasse muito o vírus, se falasse muito do vírus, a economia ia paralisar e as pessoas iam morrer da cura. Isto é verdade, atenção, há o risco de morrermos da cura. Portanto, este argumento não deve ser menorizado por si só. Mas resulta de um equívoco. Ou seja, eu não sou economista, mas qualquer economista ou qualquer gestor sabe, qualquer pessoa com formação sólida em economia sabe, que para uma economia arrancar precisa de confiança. E não é construindo valas comuns em Manhattan e empilhando cadáveres em sacos, em arcas frigoríficas de caminhões no Bronx, que se constrói uma imagem de confiança que vai permitir a economia relançar-se. Ou seja, nós podemos dizer às pessoas para não usarem máscara, mas se as pessoas não tiverem confiança, vão usar. Ou pelo menos não vão ter, as pessoas não vão ao cinema porque alguém diz que não há problema nenhum. Porque se as pessoas tiverem a percepção de que há um problema, não é por alguém dizer que vão passar a consumir e a ir ao cinema e a ir aos restaurantes. E, portanto, esta também é uma grande lição. Eu acho que se tem que conseguir um equilíbrio, mas este equilíbrio tem que ter uma base de confiança e esta confiança não pode ser só baseada no discurso político, mas tem também que ter resultar de uma percepção pública e de uma realidade epidemiológica controlada. Isso foi também uma das coisas que se aprendeu muito. E, portanto, a forma como nós, por exemplo, no meu caso, fruto dos cargos que desempenhava, tive várias vezes que falar publicamente. A única forma, porque eu sou uma pessoa muito direta e que, quando tem alguma crítica a fazer, faz. A única vez que eu fui bastante crítico e bastante direto foi depois da primeira vaga. E eu, mesmo agora, ninguém me vai ouvir publicamente fazer grandes críticas. O que não quer dizer que não possa divergir e sugerir, porque isso, quer dizer, não quer dizer que também que eu diga também esteja sempre certo. Não é nada disso que eu estou a dizer, mas durante aquela primeira fase era que, tal como agora, é arregaçar as mangas e tratar dos nossos doentes. E, discretamente, ir tentando influenciar no sentido que nós achávamos o correto para as decisões serem melhor tomadas. Mas, depois daquela primeira vaga, fui bastante crítico, porque havia aspectos que, do meu ponto de vista, não estavam a ser acautelados. Mas confesso que também não gosto do discurso político que passa de tudo é Covid para já passou, porque, como se vê, isto é um novo normal. E depois também vamos falar um bocadinho sobre isto no final. E só para dizer que não devemos desvalorizar quem enfatiza muito este lado, de que a economia tem que funcionar, e que nós não podemos ter um discurso nos países ditos desenvolvidos e depois olhar para a América Latina como se fosse a Europa. Na América Latina, no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas vivem em favelas. Saem todos os dias de casa, não para ganhar o seu salário, mas para ganhar a sua diária, para poderem jantar, para poderem comer. Portanto, nós temos que perceber, mesmo quando somos críticos relativamente à orientação política de um país, temos que perceber que há alguns argumentos que acabam por encontrar algum eco
na sociedade, porque as pessoas precisam de ganhar dinheiro para comer e não têm o estado social que existe na Europa. Nos Estados Unidos, quem perde o emprego perde o direito a cuidados de saúde e a habitação. Portanto, por isso é que lá algumas das pessoas aplaudem um discurso que ignora o coronavírus, porque as pessoas sabem que se forem muito afetadas pelo coronavírus, podem ficar sem direito a cuidados de saúde e sem habitação. Em Portugal isso não acontece. Portanto, nós também temos que saber ler estas coisas e perceber muito daquilo que está a acontecer e não ridicularizar alguns argumentos. Porque o que os outros querem é que nós ridicularizemos para nos instrumentalizarem a nós, não é? Para, no fundo, dizerem, vocês podem dizer isso porque têm emprego garantido, porque têm uma boa casa. O confinamento é discriminatório. Quem vive em casas com más condições habitacionais, imagine o que é estar confinado 1 mês e meio ou 2 meses. Eu, graças a Deus, vivo numa casa condigna, com condições. Se tiver frio, tenho aquecimento, tenho algum espaço. Gostava de ter mais, mas tenho algum espaço. Há muitas pessoas que não têm. Portanto, nós também temos que perceber que uma pandemia tem uma dimensão económica e social e que o discurso tem que estar alinhado com isto, porque senão vamos morrer da cura. E, portanto, houve aqui muitas formas de lidar com o desconhecido, de instrumentalizar o conhecimento científico, que foi muito interessante. E o que é que eu fiz na minha unidade? Nós, na nossa unidade, e não digo isto com vaidade, digo isto com orgulho, que acho que é uma coisa diferente. Nós seguimos um princípio orientador muito grande. Eu tenho uma educação francófona, mas sou um germanófilo. Portanto, eu sou completamente germanófilo. As minhas experiências profissionais pós-graduadas que tive foram sempre na Alemanha e sou um germanófilo convicto. Quer dizer, eu acredito profundamente na força do método e, portanto, facilmente empatizo com aquilo que acontece na Alemanha. E a forma como a Alemanha reagiu a tudo isto também acho que diz muito daquilo em que eu acredito. Claro que eles estavam de base melhor preparados que nós, porque tinham um rácio de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes, mas não descuraram a saúde pública. Esta ideia, como nos Estados Unidos, que é temos muitos ventiladores e, portanto, não temos medo da pandemia, isso é uma visão primária desta pandemia. E o que é que nós tentámos fazer? Tentámos fazer uma coisa que não foi fácil, mas que resultou. Primeiro, nós tivemos uma abordagem conservadora na estratégia de tratamento destes doentes, ou seja, nós só fizemos aquilo que estava baseado na melhor evidência científica. Nós não iniciámos tratamentos experimentais aos nossos doentes. E reparem uma coisa, eu sou presidente da Comissão de Farmácia Terapêutica. Se havia pessoa no hospital que tinha a possibilidade de influenciar a administração do hospital para fazer os tratamentos que quisesse, era eu. Não estou a dizer que fosse toda autoridade, mas como compreendem, eu sou, a seguir ao Conselho de Administração, sou a pessoa no Hospital de São João que neste momento, obviamente que isto é uma comissão, mas eu sendo o presidente, como compreendem, tenho uma voz bastante ativa de influenciar. Eu tive exatamente a postura oposta. E, aliás, promovi a criação de um protocolo institucional para critérios muito objetivos para algumas das opções terapêuticas não demonstradas, e nós fomos extremamente conservadores. E fizemos aquilo que está demonstrado nos doentes com ARDS grave por pneumonia vírica grave, que são bons cuidados de suporte. Agora, vão dizer assim, bons cuidados de suporte não interessa muito. Faz toda a diferença. Porque depois, não se esqueçam que os primeiros relatos de morbimortalidade em cuidados intensivos que foram publicados nas revistas científicas de referência, New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, mostravam taxas de mortalidade de 70% a 80%. Imaginem o que é eu receber 20 doentes, não é? Alguns deles idosos e alguns deles com doenças associadas, e estar a ler no New England Journal of Medicine, destes 20, se calhar 16 ou 17 vão morrer. Imaginem o terror que isto é, quer dizer, não é? E claro que houve muitas pessoas que tentaram inovar, não é? Que é inovar que é fazer coisas que não fazem sentido nenhum. Usar hidroxicloroquina sem critério, usar soro hiperimune sem critério, usar remdesivir sem critério. Depois vamos falar também um bocadinho mais sobre o remdesivir. E nós não fizemos nada disso. E eu assumi, eu dei a cara. E porquê é que eu acho que consegui dar a cara por isto? Porque eu tinha responsabilidades. Portanto, se o presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica, se o coordenador da maior unidade, se o coordenador do Centro de Referência da ECMO diz que não se acredita, num tempo de pandemia, na falsa inovação,
e que querem participar em ensaios clínicos para tentar descobrir aquilo que é de facto útil para os nossos doentes ou aquilo que pode ser deletério, isso deu-me alguma força. Confesso que não deu assim tanta, porque ouvi algumas críticas, mas posso-vos dizer que tive uma taxa de mortalidade baixíssima na minha unidade. Eu tive cerca de 15% de mortalidade. E recordo, 15% de mortalidade, sendo que todos os doentes com falência renal e com falência respiratória mais grave e que precisavam de ECMO vinham para a minha unidade. Portanto, estamos a falar de uma mortalidade muito, muito, muito baixa. Não foi zero, não podia ser, mas foi muito, muito baixa. E, portanto, postura de conservadorismo total e fazer aquilo que nós sabemos fazer, usar as regras de ventilação, de decúbito ventral e manter a organização, apesar do aumento do número de camas. A nossa unidade duplicou a sua dimensão, porque precisávamos. Tivemos que contar com a colaboração de colegas, nomeadamente anestesia, recém-especialistas, pessoas com enorme valor, mas que o seu dia-a-dia não era a unidade de cuidados intensivos e, portanto, até tinham conhecimentos na área, mas se eu também for agora para um bloco operatório ajudar um anestesista, também vão-me ter que ensinar muita coisa. Não é que eu não tenha conhecimento teórico, mas não é o meu dia-a-dia, não é a minha formação de base, não é? E portanto, tivemos que nos organizar. E o que eu fiz foi uma coisa também muito pragmática. Fiz tudo que estava ao meu alcance para manter as rotinas. Keep it simple, não é? Não complicar. E fiz com que os doentes mais complexos da ECMO ficassem com uma equipa muito, muito dedicada a esta área, que não pensassem mais nada, que não tivesse mais em que pensar. Depois tive uma outra ala de doentes igualmente complexos, mas que não precisavam de ECMO, e que tinham duas médicas muito séniores, que estavam sempre todos os dias, não é? Ou quase todos os dias. E depois eu fiquei a coordenar o grupo de médicos que veio de fora do serviço, por vários motivos. Primeiro, porque era um grupo menos experiente, não estou a dizer que tivesse menos capacidades, era gente ótima, gente com quem aprendi muito, devo dizer, e estamos até agora a escrever um artigo sobre o desmame ventilatório, porque é uma área que também diz muito a anestesia, a questão da ventilação, com quem fiquei eternamente agradecido e acho que passámos ótimos momentos juntos e salvámos muitas vidas. Mas a questão é que era preciso acolhê-los em tempo recorde, pôr a máquina a funcionar e nada melhor do que eu dar a cara, estar lá todos os dias e trabalhar com eles. Foi o que eu fiz. Obviamente que aquilo que nos preocupava mais era a questão dos fins de semana e, portanto, havia sempre um dos dias de fim de semana em que era eu que assegurava para que os fins de semana não fossem uma descontinuidade de cuidados. Fomos assim que nos organizamos. Ou seja, parecem coisas simples, não é? Mas não foi nada simples. Porquê? Porque manter a calma num tempo de pandemia não é nada fácil. E depois houve um mérito que nós tivemos, e não nós, unidade, nós, centro de referência. Foi a sociedade. Nós tivemos mal, mas não chegámos à saturação dos cuidados de saúde. E isso permitiu-nos conseguir não ter que fazer escolhas extremas de ofereço ventilador ou não ofereço ventilador. Não. Houve doentes a quem eu recusei ventilador porque achava que eles não beneficiavam, que isso era outra coisa, isso é outra questão. É a dimensão ética da não maleficência. Eu não vou iniciar um tratamento só porque ele está disponível. Eu tenho que fazer uma avaliação prévia e saber se é adequado ou não naquele doente este tratamento. Portanto, foi isto. A primeira vaga foi isto. Fiz muitos amigos. Devo dizer que nestas alturas difíceis nós conseguimos aprofundar muito as relações de amizade, porque ficámos muito unidos, passámos por momentos inesquecíveis e os resultados foram incríveis, percebem? Incríveis. Eu quando olho para os resultados acho incrível. Mas nós tivemos resultados, mas esqueçam a Mayo Clinic, percebe? Esqueçam. E não estou a falar do Roberto Roncone em particular, do serviço. Não. Nós em Portugal, conheço melhor os meus resultados, mas nós em Portugal, nós com o nosso Serviço Nacional de Saúde tivemos resultados muito melhores que os franceses, muito melhores que os espanhóis, muito melhor que os americanos, ao nível do que aconteceu, nomeadamente na Alemanha. Mas excelentes resultados e com menos recursos, não é? Mas isso já estamos habituados, não é? Apesar de tudo. Agora, era importante também traduzir aquilo, antes de passarmos para aquilo que são os desafios e a nova fase, não é? O que nos espera, falar também aquilo em que eu acredito, não é? Aquilo que eu acredito. E muitas vezes quando se fala em sequelas do ECMO, eu volto a insistir. Nós temos hoje em dia algumas ferramentas farmacológicas que podem melhorar o prognóstico da Covid-19 grave, mas é fundamentalmente nas formas graves um tratamento de suporte. E aqui eu acho que o ECMO também pode ter o seu lugar. E posso-vos dizer que as primeiras descrições da utilização do ECMO na Covid-19 grave revelavam uma mortalidade quase de 100%.
e posso-vos dizer que nós tivemos uma mortalidade, ou diria, tivemos uma sobrevivência de 90%. E se calhar tivemos uma sobrevivência de 90%, por um lado porque não tivemos o caos, como é evidente, isso obviamente que não é mérito nosso. Segundo, porque fomos rigorosos nos critérios de identificação dos doentes que podem beneficiar do ECMO. E em segundo lugar, porque acreditamos que o ECMO não é apenas uma ferramenta de suporte orgânico, mas uma ferramenta de reabilitação precoce destes doentes. Eu tenho doentes que estiveram em ECMO e já estão a trabalhar. Percebem? Já vão ajudar doentes com Covid, percebem? Quer dizer, porque uma delas era enfermeira e, portanto, já está a trabalhar e já vai ajudar doentes de Covid, percebem? E vou-vos mostrar 1 ou 2 vídeos, só para perceberem porque é que eu acho que este é o futuro, não é? Nós no ECMO o que temos fundamentalmente é um pulmão extracorporal que vai substituir ou diminuir muito a dependência do ventilador e, portanto, vai evitar o agravamento da lesão pulmonar decorrente da ventilação mecânica invasiva, porque o nosso pulmão é uma filigrana e não foi feito para ser ventilado por pressão positiva. Vou-vos mostrar o exemplo do doente no mundo com mais dias, que sobreviveu à Covid-19 com mais dias de ECMO. Este senhor teve 4 meses em ECMO, foi uma forma particularmente grave. Ok? E podem ver este doente a ver um filme, não é? Sentado no cadeirão a ver um filme. E, portanto, como estão a ver, este doente ainda estava ligado ao ECMO, como podem ver por esta cânula do ECMO, e estava acordado. Tivemos também outro doente que nem sequer iniciou ventilação mecânica invasiva, ok? E que estava em ECMO, ok? Ok. Penso que estão a ver, não é? Ok, estão a ver? Este doente está aqui o aparelho de ECMO, ok? E está acordado de pé em reabilitação, não está sequer ligado ao ventilador. Vou-vos mostrar agora uma imagem deste mesmo doente que está em ECMO, ok? Estão a ver ele aqui sentado no cadeirão a fazer reabilitação ativa, neste caso dos membros superiores, acordado a interagir com a equipa de enfermagem, com o enfermeiro de reabilitação e, portanto, este doente, apesar de não ter uma função respiratória, este doente tinha critérios para estar no ventilador. Foi ligado ao ECMO, foi aqui o aparelho de ECMO, e conseguimos reabilitá-lo muito precocemente. É fácil perceber que no outro dia ele telefonou-me e já faz caminhadas 10 km todos os dias. E esteve a morrer. Só que esteve em reabilitação ativa na fase crítica da sua doença. Portanto, é óbvio que se nós também não exagerarmos no ventilador, depois estes... sequelas respiratórias da Covid. Eu não sei se são sequelas respiratórias da Covid, se são sequelas respiratórias do ventilador. E isto é o que nós vemos em muitas das doenças, como por exemplo na gripe A. Portanto, a grande mensagem é: se investirmos muito nos cuidados de suporte, seguramente que vamos ter doentes que vão sobreviver com maior probabilidade e que vão reabilitar-se muito mais precocemente e ficar com muito menos sequelas neuropsiquiátricas e muito mais ativos na sociedade e precocemente. Portanto, isto é absolutamente fundamental e diria que é o meu ADN como médico intensivista. Por fim, queria só falar um bocadinho da segunda fase e agora também sei que já estou um bocadinho atrasado no tempo, mas não, estão-me a dizer que não, pronto, portanto, mas não quero ser maçador. E para também dar testemunho daquilo em que eu acredito, porque eu acho que nós, a frase também não é minha, porque eu nestas coisas sou muito pouco original, se nós não vivermos da forma como pensamos, acabamos por pensar da forma como vivemos. E eu acredito profundamente que a única forma de, numa pandemia, nós não cairmos no populismo científico é através de ensaios clínicos randomizados. Não diria que é a única, mas é a forma mais correta. E lutei muito para que o Hospital de São João participasse num ensaio clínico randomizado nesta área. Nós já estamos na fase do pós-recovery, portanto, nós já sabemos que a dexametasona nos doentes com Covid-19 grave e só nos doentes com Covid-19 grave atenua ou diminui a mortalidade, 40% para 30%. Tem um efeito de facto significativo na mortalidade, isso é uma boa notícia, mas 30% de mortalidade ainda é muito, não é? E, portanto, temos aqui uma grande margem. Dexametasona, que como sabem melhor do que eu, não é protegida por patente e não dá dinheiro a ninguém.
E isto também, os Estados também devem pensar muito sobre isto, porque este ensaio clínico nunca teria sido patrocinado pela indústria farmacêutica. Pelo facto, isto não é nenhuma crítica, porque naturalmente a indústria farmacêutica não está interessada em promover um fármaco que já não está promovido por patente e que é fácil de sintetizar e distribuir e que tem vários... Portanto, não é uma forma muito lucrativa, não é? Não é uma estratégia muito lucrativa. E agora temos o problema do Remdesivir. O Remdesivir, do meu ponto de vista, não tem evidência sólida na Covid-19 grave, e, portanto, para mim, acho que é perfeitamente ético nós agora randomizarmos os doentes para Remdesivir on top da dexametasona, para tentarmos perceber qual é o papel do Remdesivir que tem efeitos laterais, sobretudo em doentes que muitas vezes têm disfunção hepática, disfunção renal. Estarmos a utilizar um antivírico de largo espectro numa fase que eu acho que é pós-infecciosa, ou seja, os doentes com Covid-19 grave já tiveram uma replicação. Isto não é bem verdade o que eu estou a dizer. São doentes que ainda têm replicação vírica, mas a maior fase o maior efeito citopático do vírus já ocorreu. Portanto, estar a iniciar um antivírico numa fase quase já pós-infecciosa da doença faz-me desconfiar que vale a pena. E, portanto, os estudos que foram publicados até agora foram estudos que não demonstraram impacto na sobrevivência. A única coisa que mostraram era um tempo de recuperação um bocadinho mais acelerado, não nos doentes mais graves, mas naqueles doentes que estavam na enfermaria. E, portanto, nós conseguimos fazer parte do estudo Discovery, que é o capítulo europeu do estudo Solidarity, que é promovido pela Organização Mundial de Saúde, e fizemos hoje a randomização do nosso primeiro doente para testar se o Remdesivir, on top da dexametasona, salva ou não vidas, e até pode ser prejudicial, não sabemos. E reparem, este tipo de investigação tem que ser promovido pelos Estados. O Estado não se pode demitir desta área. A indústria farmacêutica é importantíssima, salva imensas vidas. Eu, como Presidente da Comissão de Farmácia Terapêutica, posso garantir isso. Há muita inovação graças à indústria farmacêutica, não é isso que está em causa, mas isso não chega. A indústria farmacêutica faz a sua parte. Os Estados, o Serviço Nacional, o Sistema Público de Saúde também tem que fazer a sua parte. E a pandemia é um bom exemplo de como os Estados também falharam, percebem? Porque o NHS levou a cabo o Solidarity e neste momento nós não teríamos nenhum fármaco comprovadamente eficaz para a Covid-19 grave se não fosse o Solidarity, se não fosse o Recovery, que é um estudo multicêntrico feito no Reino Unido, subsidiado pelo Serviço Público do Reino Unido, pelo Estado inglês. Não é promovido pela indústria. Portanto, isto é muito, muito importante. Todos fazemos falta e os Estados não podem criticar a indústria farmacêutica quando lhes interessa, mas demitirem-se também do seu papel quando são chamados a desempenhar um papel muito importante. E, portanto, eu aqui até tenho um grande espírito crítico. Claro que já prometi que nos próximos meses ia estar muito calado porque estou a ver os meus doentes, mas isto merece reflexão, percebem? Merece reflexão e acho que este contexto pandémico é um bom exemplo. E, portanto, para mim, novos fármacos é em ensaios clínicos. Temos que testar e, hoje em dia, com uma estratégia internacional e multicêntrica, e com estratégias adaptativas de inclusão de doentes, nós em 2 ou 3 meses conseguimos ter respostas. Aliás, o Recovery foi publicado em tempo recorde. Portanto, nós não precisamos de anos para dar resposta a questões simples e, portanto, acho que há aqui um papel... Isto para mim é verdadeira inovação. Tudo o resto é folclore e é populismo científico, não é? Populismo científico. Ouvir colegas meus a defenderem... uma coisa é dizerem vamos fazer um ensaio clínico para testar hipóteses. Agora, estar a recomendar, por exemplo, uma quimioprofilaxia com hidroxicloroquina, um fármaco que tem efeitos laterais relevantes e que se veio a demonstrar, não é, que não tinha impacto na mortalidade nos doentes com Covid-19, é populismo científico. E nós, quando estamos desesperados, agarramos-nos a qualquer coisa e, portanto, temos uma especial responsabilidade de não cair nesse populismo científico. Depois, falar sobre a vacina. A vacina, eu acho que vai ser aqui o elemento disruptivo, não tenho dúvidas nenhumas. Nós, nos cuidados intensivos, podemos ajudar um bocadinho, a saúde pública pode ajudar muito, mas, na verdade, o game changer vai ser a vacina. Agora, há aqui muitos pontos de interrogação, porque também está muito politizada esta questão. Primeiro, nós não sabemos quando é que ela vai estar disponível. Eu acredito que no primeiro semestre de 2021, acredito que sim, não sou especialista na área das vacinas, mas acredito, com os dados que me foram dados, que no primeiro semestre exista pelo menos uma vacina comprovadamente eficaz. Provavelmente ela não vai ser produzida em massa
ao ponto de permitir uma imunização. Também não precisamos de vacinar 100% da população para ter imunidade de rebanho. Mas vamos necessariamente começar pelos grupos de maior risco, profissionais de saúde, idosos, doentes com comorbilidades e depois sucessivamente passar para os outros segmentos da população. Provavelmente é o que vai acontecer. Agora não sabemos, à partida, se ela for aprovada é porque é eficaz, porque passou nos estudos de fase 3, não é? E que depois vai ser alvo também de estudos de fase 4 para complementar os estudos de fase 3 e para ter uma perspectiva mais de vida real. Tudo isso é verdade. Isso é verdadeira inovação, para isso é que também existe a indústria farmacêutica e ela é muito bem-vinda, mas nós não sabemos se vai trazer uma imunidade duradoura. E isto é relevante, porquê? Porque nós também, todos os anos, fazemos, entre aspas, a vacina da gripe, não é? E, portanto, pode acontecer, nós podemos estar aqui perante um novo normal. Um novo normal em que todos os anos precisamos de atualizar a vacina para o SARS-CoV-2. Existe essa possibilidade, não estou a dizer que vai acontecer, mas os imunologistas aqui dividem-se, não é? E, portanto, existe essa possibilidade. Existindo essa possibilidade, temos que começar a pensar, não é? Que, se calhar, vamos ter é que conviver com este vírus para sempre. Claro que se tivermos uma vacina é mais fácil lidar com o vírus, isso é evidente, mas provavelmente todas as estruturas de saúde vão ter que se reorganizar para esta nova realidade. E aqui queria chamar a atenção para um aspecto que é muito negligenciado. Aqui não devemos ter preconceitos ideológicos. Eu estou à vontade para falar porque dedico 99% do meu tempo ao Serviço Nacional de Saúde, com muito orgulho, mas acho que os doentes não têm preconceitos ideológicos. Quando estamos doentes, nós queremos é ser bem tratados. Nós não podemos deixar de fora todos os agentes de saúde, não podemos deixar de fora os farmacêuticos, não é? Não podemos deixar de fora os privados, não podemos deixar de fora o setor social. E eu acho que esta pandemia ensinou-nos muito isso, quer dizer, não podemos ter uma visão hospitalocêntrica da saúde. Temos uma população envelhecida, com comorbilidades. O SARS-CoV-2 atinge assimetricamente estas populações. E, portanto, ter uma visão hospitalocêntrica dos cuidados é um erro básico. E existe a possibilidade de nós conseguirmos lidar com a doença com uma vacina, o que seria ótimo, mas podemos não conseguir erradicar o vírus e ter que lidar todos, nomeadamente durante o inverno, com uma incidência aumentada de infecções respiratórias por força deste coronavírus, e isto dá muito que pensar. E por isso é que eu acho que é muito importante encontrar aqui um equilíbrio entre a economia e a saúde, para não morrermos nem da doença nem da cura. É preciso um discurso, eu sou um conservador e um moderado por natureza, e acho que aqui este discurso moderado e conservador acho que é muito fisiológico. Nós não queremos uma visão... Reparem, o programa... Isto não é uma crítica política, isto é uma reflexão política. Nós pegamos no plano de outono e inverno que o governo elaborou, e bem, fazemos um search e a palavra privada aparece uma vez no texto. Como é que nós, perante uma pandemia, perante o inverno, perante as fragilidades estruturais de um Serviço Nacional de Saúde em invernos normais, não pensamos isto com um ecossistema diferente? Com o ecossistema não do Serviço... Aquilo é o plano do Serviço Nacional de Saúde. Não, devia ser um plano do Sistema Nacional de Saúde e da Segurança Social. Porque senão, depois é sempre... Os lares foram um problema em todo o mundo. No Canadá, mais de 80% dos óbitos foram de doentes institucionalizados em lares. Portanto, haver uma mortalidade elevada em doentes institucionalizados em lar não é vergonha para Portugal. Claro que eu gostava que não tivessem acontecido, mas temos de ser realistas. São doentes que têm tudo para complicar, não é? Tudo para complicar. Mas, seguramente que muitas das dificuldades que o Estado encontrou para lidar com esta situação derivam do facto de nós termos uma visão hospitalocêntrica e centro de saúde ocêntrica e Serviço Nacional de Saúde ocêntrica, e não conseguimos pensar fora da caixa, por preconceito ideológico. E os doentes não têm preconceito ideológico. Os cidadãos podem ter, mas os doentes garanto-vos que não têm. Eu conheço doentes desde o Bloco de Esquerda até ao Chega, e quando estão doentes querem é ser bem tratados. E têm esse direito. E eu acho que têm esse direito. Tenho todo o direito de ser bem tratados. Nós não temos recursos ilimitados, mas temos o dever moral e ético de dar o melhor. E este melhor pode passar por um serviço privado, pode passar pelo setor social. Aqui temos que pensar, particularmente num contexto de pandemia, portanto, também deixar um bocadinho
este desafio, não é? Que é pôr um bocadinho os preconceitos ideológicos de lado, pensarmos nos nossos doentes, não é? Quer dizer, é isso que nos interessa, quer dizer, o resto é conversa. E, portanto, deixava-vos aqui um bocadinho esta reflexão sobre a questão da economia e da saúde, do novo normal e de como temos que pensar isto de uma forma sistémica, integrada, com todos os intervenientes e os stakeholders motivados e convergentes e sem preconceitos ideológicos. Muito bem, era mais ou menos isto que eu tinha para partilhar convosco. Bem, doutor Roberto, olha, eu não sei, estava a dizer que estava a ser maçador, não diga isso, porque realmente nós estávamos aqui, eu e todos os colegas que estão aqui a participar, estão, pronto, extasiados e sem dúvida com muita vontade, podemos estar aqui a noite toda que não podemos. Mas muito Muito bem. obrigado, muito obrigado pelas suas palavras, foi Obrigado, espetacular. eu. Deu-nos aqui uma visão muito transversal de diferentes pontos, que eu acho que são muito importantes nesta fase que estamos a viver. Começou por dizer, e bem, eu acho que nós já estamos um bocadinho, independentemente de sermos profissionais ou não de saúde, já estamos todos um bocadinho Cansados. saturados de Covid, não é? Na sua essência, nos temas que diariamente se debatem, os números, não é? O como, o porquê, em qual escola, e agora damos isto e agora damos aquilo. E eu acho que nos fez pensar e articulou-nos aqui uma série de pontos que são, sem dúvida, nesta fase, muito importantes. Agora sim, para profissionais de saúde podermos conseguir também ajudar a própria população a sair desta bolha, não é? De informação e de contextualização que todos os dias é dado, não é? Porque há realmente uma outra dimensão desta pandemia que as Sim, pessoas também têm que perceber. Eu acho que nos ajudou também, a nós profissionais de saúde, para podermos, de alguma forma, também em termos de literacia de saúde, poder ajudar as pessoas que nos procuram diariamente também a desmistificar e fazê-las entender aqui sim, algumas coisas com outra dimensão. Claro que temos que adequar o nosso discurso, sim. temos que adequar às pessoas que estão à nossa frente, mas eu acho que os farmacêuticos comunitários, então, têm muito, muito essa Sim. veia muito bem desenvolvida e acho que o conseguimos fazer muito bem. Mas acho que foi muito interessante porque nos deu aqui esta dimensão de pontos e de áreas que nós, se calhar, a maioria de nós não tinha pensado ainda muito no assunto, mas que ainda por cima nos vão ajudar, lá está, a desconstruir esta bolha toda, né? Agora fala-se muito em bolhas, a desconstruir esta bolha sobre o tema Covid. Tenho imensas perguntas, eu não sei se vou conseguir gerir isto da melhor maneira, vou tentar, ok? Se Muito bem. fizermos aqui, vou pedir já desde já desculpa ao Dr. Roberto Roncan e aos colegas que estão a participar, se eu não conseguir gerir isto da melhor maneira, mas temos efetivamente muitas perguntas, eu vou tentar agregar isto em módulos de temas, mas não sei se Muito vou bem. conseguir, não Muito sei bem. se vou conseguir, está bem? Porque realmente vão surgir muitas perguntas. Se eu não conseguir e voltarmos de vez em quando um bocadinho à frente ou atrás, peço desculpa, ok? Mas vou tentar gerir da melhor forma. Um bocadinho curiosidade, mas que depois pega, obviamente, com um termo mais técnico, perguntam-nos muitas pessoas quantas pessoas de Covid já assistiu, Muito lembra-se bem. do seu primeiro doente, Muito bem. e esta é uma parte emotiva da questão, mas depois também muito importante, esta questão está ligada à questão de quais foram os tratamentos que são, no fundo, administrados a situações mais graves de Covid-19 Uhum. e quais é que são as características dos doentes típicos que precisam de Muito cuidados bem. intensivos, Muito bem. ok? É uma pergunta que eu consigo, acho que, responder de uma forma esquemática. Primeiro, qual é o padrão típico do doente com Covid-19 grave, que é o doente com insuficiência respiratória, que precisa de admissão em cuidados intensivos? É o doente do sexo masculino, com mais de 65 anos e que tem habitualmente alguma patologia cardiovascular associada. Quando eu digo patologia, pode não ser uma doença aterosclerótica estabelecida, mas pode ser uma hipertensão arterial, uma doença coronária já tratada, estável, obesidade. Este é o padrão mais frequente e é o padrão típico. No entanto, posso-vos dizer que também fruto das características da minha unidade, tive muitos doentes com 30 e tal anos, tenho neste momento um doente de 40 e tal anos em ECMO, com Covid, tive doentes com 20 e tal anos e, portanto, este é o padrão típico. Tive muitas mulheres curiosamente, em ECMO não tive muitas, por isso também é uma realidade de toda a Europa. Os extremos de gravidade são mais frequentes no homem do que na mulher. Mas isto respondendo ao padrão típico. Segunda pergunta, que é, quantos doentes é que eu assisti? Foram cerca de 80 doentes críticos, ok? E depois, a outra pergunta tinha que ver com o tipo de tratamentos, não era? Sim, E a primeira doente. Pronto, a primeira doente eu lembro muito bem, curiosamente era uma mulher, apesar de não ser muito frequente,
foi admitida em cuidados intensivos, tinha insuficiência respiratória, mas tinha um problema relacionado, que era uma lesão renal aguda, era uma doente com uma diabetes mellitus tipo 2, associada a uma obesidade, tinha já uma doença renal crónica, um estadio 2, 3, no contexto da Covid-19 grave, agudizou função renal e precisou de uma técnica substitutiva da função renal, e como também tinha insuficiência respiratória, foi admitida nos cuidados intensivos. Foi uma doente que evoluiu de forma muito favorável, teve cerca de uma semana em cuidados intensivos, o que para estes doentes é pouco. Estes doentes têm uma demora média muito elevada de cuidado, e por isso é que são um desafio, porque se eu tiver muitos doentes, mas eles estiverem 2 dias em cuidados intensivos, é fácil. O problema é que estes doentes demoram muito tempo a recuperar, e graças a Deus a doente sobreviveu, e esteve cerca de uma semana a 10 dias na unidade de cuidados intensivos. Curiosamente, recuperou primeiro a função respiratória e só depois a função renal. O que é muito interessante, do meu ponto de vista, não é? Pronto. Relativamente aos tratamentos, é muito simples. O doente com insuficiência respiratória, começando pelos tratamentos farmacológicos. O tratamento farmacológico incide em 2 pontos muito importantes. Primeiro, não há nenhum antivírico comprovadamente eficaz. O remdesivir está por demonstrar o impacto na sobrevivência destes doentes. Claro que existe aqui um sinal a favor do remdesivir no subgrupo de doentes que está internado, mas que não precisa de cuidados intensivos, ok? Não no sentido de reduzir mortalidade, mas de acelerar a recuperação de 14 dias para 10 dias, pronto, tudo bem. E aqui parece que a duração do tratamento com remdesivir, se for 10 dias, se for 5 dias e não 10 dias, parece que é igual, ok? Portanto, a duração do tratamento não parece ter grande impacto. Mas, portanto, fármacos antivíricos comprovadamente eficazes, não existe. Fármacos imunomoduladores, como a hidroxicloroquina, todos os estudos têm sido negativos. E alguns até têm demonstrado um trend para aumento de complicações cardiovasculares e aumento de mortalidade, mas não é uniforme. Portanto, se olharmos para a média dos resultados, não tem impacto. Outros antivíricos, como o ritonavir, liponavir, lepinavir, que são utilizados, por exemplo, na infecção VIH, também não, e a ribavirina, não conseguiram demonstrar impacto na sobrevida. Interferão também foi testado, também os estudos disponíveis não revelam nenhum sinal. O único, e isto também tem, reparem, e eu falo mais dos doentes graves, não é? Portanto, também que são aqueles doentes que podem morrer, portanto, também são aqueles doentes em que a intervenção farmacológica é mais aguda, não é? Digamos assim. A dexametasona não. A dexametasona revelou impacto na mortalidade. A dexametasona em baixa dose, são 6 mg por dia durante 10 dias, isto é importante dizer isto, e é muito interessante, porque isto agora tem muito fisiopatologia. Eu na faculdade dedico-me à fisiopatologia, que é uma área que me interessa muito. Isto é muito interessante, porque reparem uma coisa, os doentes em cuidados intensivos não morrem do vírus, morrem do efeito citopático prévio do vírus. Eles não morrem em replicação vírica. E morrem do efeito citopático do vírus, que por sua vez vai dar origem a uma resposta imunológica inflamatória complexa. E a dexametasona em baixa dose acaba por ser um anti-inflamatório eficaz para reduzir alguma desta resposta inflamatória que no ensaio clínico Recovery, que é um ensaio clínico robusto, levado a cabo no Reino Unido, em várias unidades de cuidados intensivos, portanto com desenho multicêntrico, conseguiu reduzir uma mortalidade de 40% para 30%, o que é muito significativo, reduz 25% da mortalidade. E isto também reforça um bocadinho aquela ideia de que estamos perante uma fase pós-infecciosa da doença, porque reparem uma coisa, se eu desse um fármaco que inibia a imunidade do doente, ou a resposta inflamatória do doente, e se o vírus estivesse em grande replicação, eu ia aumentar a mortalidade do doente e não reduzir, certo? Porque eu estava a dar um imunossupressor. Dar um imunossupressor quando o doente tem uma doença infecciosa não faz sentido, não é? Porque o doente precisa de defesas e não de atenuar. Portanto, os resultados da dexametasona reforçam um bocadinho este conceito de que provavelmente o que nós vemos nos cuidados intensivos é a fase pós-infecciosa da doença e não a fase infecciosa. Quando digo infecciosa, estou a falar vírica, porque também agora vou falar das bactérias. Curiosamente, esta mesma dexametasona, nos tais doentes que beneficiam do remdesivir, que são aqueles doentes menos graves, aí parece aumentar a mortalidade. O que faz sentido. Porque, se calhar, os doentes menos graves
são os que estão na fase de maior replicação vírica. E se eu der um imunossupressor a esses doentes, pior o prognóstico e não melhor. Isto não está tão bem demonstrado. Portanto, esta segunda parte que eu disse é mais incerta, certo? Mas o sinal está lá. Ou seja, doentes pouco graves internados, é melhor não dar dexametasona. Mas se eles precisarem de suporte respiratório, então devo dar dexametasona. Porquê? Porque aí provavelmente o efeito citopático do vírus já está estabelecido. Já estou numa fase, não diria pós-infecciosa, mas percebem o conceito, já numa fase em que o que já não é infeccioso é relevante, nomeadamente a resposta inflamatória sistémica, e se eu a inibir, se calhar consigo melhorar o prognóstico destes doentes. Isto é muito, muito interessante. Ainda do lado farmacológico, estes doentes morrem, é de bactérias, é de infecções nosocomiais. Aquele doente que eu vos mostrei, o Mário Rui, que é o sobrevivente em Portugal e que autorizou estas imagens, com mais tempo de ECMO, o problema dele foi a pseudomonas, não foi o vírus. Percebem o que eu quero dizer? Ou seja, teve como complicação uma infecção hospitalar com um agente multiresistente. E para isso precisamos de muitos fármacos, muitos antibióticos, certo? Mas aí já não é o SARS-CoV-2. Aliás, quando eu fiz aquele filme, o doente já não estava positivo para o SARS-CoV-2, mas tinha aspirados endotraqueais cheios de pseudomonas, não é? Tinha uma infecção respiratória nosocomial por pseudomonas. Isto é do lado farmacológico. Do lado não farmacológico, do suporte orgânico, temos dois grandes tipos de intervenção, que é o suporte ventilatório não invasivo e o suporte ventilatório invasivo. Aqui é que é o problema. Por isso é que é difícil aumentar os cuidados intensivos. Não chega a comprar ventiladores. Porque uma das grandes artes dos cuidados intensivos, não existem protocolos, é perceber quando é que um doente precisa da intubação orotraqueal e do ventilador, da ventilação invasiva. Porquê? Porque a própria ventilação não invasiva, se não for bem administrada, pode aumentar a probabilidade de morte. Por isso é que precisamos de intensivistas com experiência. Porque definir este momento é muito difícil e requer a integração de muitas variáveis. Depois temos como é que nós ventilamos um doente. E este é que é o problema, porque o próprio ventilador pode agravar a lesão pulmonar. Chamamos a isto a lesão pulmonar induzida pelo ventilador, o VILI. E por isso é que eu sou um grande advogado do ECMO, e sou ao fim de 10 anos, e não tenho conflito nenhum de interesses, a não ser a paixão e entusiasmo por estes doentes, pelo tratamento destes doentes mais graves. Porquê? Porque o ECMO permite-me tornar o doente mais autónomo relativamente ao ventilador. E qualquer pessoa que tenha visto um corte histológico do pulmão e uma barreira alveolo-capilar percebe que o pulmão tem uma estrutura de filigrana. Não foi feito para ser ventilado por pressão positiva. E, portanto, nós, através do ECMO, nos casos mais graves, conseguimos diminuir a intensidade da ventilação, até tirar o ventilador em alguns doentes, e acelerar, assim, a recuperação pulmonar e do doente, evitando a sedação, o alectoamento, porque depois os doentes, alguns sobrevivem, mas num estado em que depois não recuperam. E isto também é muito relevante. Portanto, não sei se respondi à pergunta. Totalmente, aliás, ajudou-me imenso porque conseguiu logo cobrir aqui a questão muito farmacológica que está a ser muito colocada, como é óbvio, que alguns farmacêuticos presentes, ou a grande maioria de farmacêuticos presentes, e esta questão da medicação e dos fármacos que têm sido muito falados, que nós próprios, nomeadamente, também partilhar consigo, no início da pandemia, nós sentimos muito isso na farmácia Uma pressão enorme, enorme. Não sabemos muito bem a origem, mas Eu tenho uma procura. Tenho uma amiga minha que é dona de uma farmácia e que me disse que ela própria, por iniciativa própria, ficou com uma reserva de hidroxicloroquina porque tinha doentes com lúpus que há muitos anos que iam lá e ela tinha medo depois de não ter hidroxicloroquina. Sim. E aqui estamos a falar de uma indicação formal, percebem? Quer dizer, é que isto também tem impacto e falamos da mortalidade não Covid, não é? Porque nós, para fazermos uma coisa que não estava demonstrada, íamos pôr em risco a saúde dos não-Covid. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso é que sou um grande advogado dos ensaios clínicos, porque acho que é a única forma de... É a forma de demonstrar, não é? Andarmos para a frente. É a forma de demonstrar, sem dúvida. Nós sentimos muito esta pressão, principalmente no início da pandemia, como estava a dizer, não só pelo querer adquirir desmesuradamente alguns fármacos não faziam sentido, que não havia prova, lá está, que não havia estudos, que não havia indicação sequer, nós nem sequer conhecíamos ainda nada sobre a pandemia e já falavam em fármacos para o seu tratamento, e depois essa pressão em gerir exatamente os estoques e as situações dos nossos doentes, que são os nossos doentes habituais, não sabíamos que precisavam da dexametasona, da cloroquina para outras situações e que tínhamos que manter isso completamente ativo. E foi também aqui alguma dificuldade no início que tivemos que aprender também. Mas, aqui também muitas pessoas com responsabilidade
também faziam afirmações públicas que, do meu ponto Isso. de vista, também deixaram muito a desejar, Sim, percebem? fizeram com que a população ficasse um bocadinho baralhada e que Instrumentalizaram as e depois, pessoas. como compreende, é muito difícil de gerir uma situação dessas e é muito difícil, muitas das vezes, nós, junto da população, fazermos Claro. um trabalho de desconstrução de uma informação de alguém que publicamente vem a subir, com responsabilidade, algo que lhe parece que é uma evidência, não é? Pronto, e ajudou-me imenso porque falou aqui muita questão farmacológica, que é uma questão que também está a ser muito colocada aqui nas perguntas. Depois, entrava um bocadinho no tema da ECMO. Já nos falou aqui um bocadinho, mas eu pedi-lhe, porque para algumas pessoas isto é um tema um bocadinho mais estranho, Sim, mais sim, 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 raro, claro, claro. de uma forma muito simples, só explicar-nos o que é o método, o É que é muito o método. simples. Depois perguntam-nos se concordar, Dr. Roberto, faço só aqui 2 ou 3 perguntas em relação ao tema em questão. Claro. Pronto, explicar um bocadinho só o que é o ECMO, que eu acho que já todos fomos entendendo, mas acho que para ficar mais ou menos claro. Depois, perguntam-nos se as sequelas da ECMO são diferentes das sequelas que aparecem numa ECMO em situações de Covid, ok? Acho que se calhar também era interessante tentarmos perceber isso. E depois perguntar também quantos doentes de Covid-19 já foram tratados com a ECMO, ok? No Hospital de São João. E acho que por agora sobre este tema ficaria por aqui, estas 3 Muito questões. bem. Relativamente ao ECMO, é muito simples, é muito simples. A forma mais fácil de perceber o que é o ECMO é uma, tal como o acrónimo designa, é uma oxigenação por membrana extracorporal. Ou seja, nós introduzimos catéteres nos vasos de grande calibre dos doentes para extrair sangue, tem que ser com débito muito alto a estes doentes, para fazer passar o sangue por uma membrana que vai oxigenar o sangue e remover o dióxido de carbono, no fundo fazer o que o pulmão faz, não é? A hematose, é uma hematose extracorporal, não é? Oxigena o sangue e remove o dióxido de carbono, e depois o sangue entra novamente no organismo do doente, já depurado em dióxido de carbono e oxigenado. Portanto, é um pulmão extracorporal, ok? No fundo é um circuito, ok? Neste caso veno-venoso, porque picamos 2 veias de grande calibre, tiramos sangue, passamos por uma membrana, o sangue fica vermelhinho, portanto fica oxigenado e fica com menos dióxido de carbono. Sequelas, o problema do ECMO, nós temos no Hospital São João um centro de referência da ECMO, nós trabalhamos há cerca de 10 anos neste centro de referência, temos cerca de 600 doentes tratados. O ECMO é uma técnica muito operador dependente, precisa de uma equipa, é uma técnica muito invasiva e, portanto, para ter bons resultados precisa ter uma equipa muito, muito dedicada. Portanto, obviamente que é uma técnica com riscos. Claro que eu sou um entusiasta do ECMO porque consigo na minha instituição fazer ECMO com segurança, porque se não conseguisse, há várias experiências internacionais, nomeadamente na Covid-19 na China, os resultados foram catastróficos porque havia o caos e a maior parte dos hospitais que fizeram ECMO eram hospitais que não tinham experiência significativa com ECMO. Dito isto, aquilo que nós achamos e vemos é que o ECMO, se for bem utilizado, permite reduzir as sequelas da Covid. Porque não é da Covid, porque o que eu acho é que são sequelas do tratamento. Porque o ventilador, a ventilação mecânica invasiva, por si só, promove lesão pulmonar. O que o ECMO permite é reduzir a intensidade ou até eliminar o ventilador e assim reduzir as sequelas, nomeadamente respiratórias. Mas não são só respiratórias, porque aqueles doentes que eu vos mostrei estavam acordados. Portanto, não estavam sedados. A sedação é uma fonte de iatrogenia grande, com sequelas neuropsiquiátricas gravíssimas, doentes que estão internados em cuidados intensivos e depois nunca mais recuperam uma vida ativa por sequelas neuropsiquiátricas, que são gravíssimas, e motoras. Portanto, nós olhamos para o ECMO como uma ferramenta de trabalho que nos permite reabilitar e recuperar os nossos doentes mais cedo. Relativamente ao número de doentes, tratámos 20 doentes com ECMO. Dos 80 a 20. E destes, 90% de sobrevivência. Ok. Doutor Roberto, existe aqui sempre, nós temos sempre aquela sensação de que há muita informação que deveria ser passada um bocadinho mais posterior, chegar à população. Digo eu, num sentido construtivo, claro, e de poder ajudar as pessoas a encontrar algum caminho, tomarmos algumas medidas. E nós sabemos que há muita informação
que não é dada às pessoas, nomeadamente, eu acho que nesta altura deveríamos ter aqui alguma estatística um bocadinho agregada, ou que diariamente fossem dadas algumas indicações sobre algumas coisas que estão a acontecer. Por exemplo, normalmente não é indicado quais são não é público os dados sobre os princípios, normalmente sobre os principais locais onde estão a ocorrer determinados contágios. Acha que isso era relevante para que possa existir uma gestão de alguma situação que pudesse ser gerida de outra forma? Porque, sabe, acho que tão bem quanto eu, que efetivamente nós temos diariamente alguma informação, mas muita dessa informação não é agregadora ou não passa para a população para nós sabermos que medidas muitas vezes devemos de tomar ou que Olha, informação a passar. eu sou uma pessoa extrema. Fui muito crítico da estratégia de comunicação deste governo nesta pandemia. Sobretudo quando ela se tornou mais difícil, porque na fase do lockdown era fácil de comunicar, porque fomos todos para casa, não é? Quer dizer, agora, o problema é depois como é que lidamos com este novo normal, pronto. Eu sou um grande crítico desta estratégia de comunicação, eu acho que pura e simplesmente são oportunidades perdidas, porque basta ser o mesmo cenário, percebe? Basta ser o mesmo cenário que as pessoas já estão fartas disto, percebe? Pronto. Eu acho que nós também temos que perceber que nós não somos a Escandinávia, não é? Portanto, nós quando me vem muito com aquela conversa de que na Suécia não houve lockdown, depois também podemos falar sobre a Suécia, que é muito interessante, comparar a nossa realidade com a sueca, mas eu acho que nós não podemos cair no alarmismo, pronto, e eu acho que temos que criar aqui um equilíbrio entre informação e também caos informativo, não é? Pronto. Se me perguntar se eu sou a favor da transparência, sou. A transparência induz sempre confiança. Sempre, sempre. Quer dizer, é assim em tudo. Na minha unidade, quando eu tenho um doente que está a correr mal, sou o primeiro a dizer isso à família. E a família pode pensar o que quiser, mas nunca tive nenhuma má experiência com isso. As pessoas respeitam a sinceridade e a transparência, mesmo quando as coisas não correm bem. Sobretudo quando as coisas não correm bem. Portanto, se me perguntar se os dados deviam ser públicos, se deviam ser agregados, se devíamos ter um mapa de Portugal com pontos a vermelho, eu diria que sim. Agora, também temos que ter a noção, e portanto agora estou-me a pôr do lado do decisor político, não é? Que acho que também devemos fazer esse esforço, que nós temos uma comunicação social e às vezes uma população que é um bocadinho instrumentalizada. Isto não é, eu não tenho nenhuma visão paternalista dos portugueses. Aliás, até acho que os portugueses são muito maduros e acho que a forma como têm reagido à pandemia, para mim, é um exemplo a seguir por todo o mundo. Portanto, nem tenho aquela visão snob e de desprezo. Não. Eu acho que o nosso país, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com os seus problemas de literacia científica, as pessoas têm muito bom senso. E, portanto, mas obviamente que podem ser manipuladas. Portanto, eu sou a favor da transparência, concordo consigo. Acho que mais do que ser mais transparente, que eu também seria, alterava radicalmente a estratégia de comunicação. Radicalmente, acho que aquilo não funciona, percebe? Não funciona e acho que já não estou a pôr em causa a boa vontade das pessoas, nem as boas intenções, mas aquilo não funciona. E portanto, aqueles dados que são ali enumerados, 14 mortes, 2 mortes, 3 mortes, não diz nada a ninguém, percebem? Quer dizer, portanto, eu acho, como também acho, e sempre fui muito crítico daquelas reuniões do Infarmed, que acho que era um show-off político, acho que não levavam a nada, e acho que a informação, para ser transparente, porque aquilo era, supostamente, reparem uma coisa, o contrassenso daquelas reuniões do Infarmed. Isto é uma crítica que eu faço, não tem nada a ver com política, tem a ver com estratégia de comunicação. Teoricamente era para que a informação circulasse melhor no meio político, para que os decisores políticos não sentissem que havia informação que lhes... Mas depois eram secretas e não sabia muito bem o que é que se discutia lá dentro. Quer dizer, mas então nós é que elegemos aqueles deputados e aqueles líderes e depois os líderes têm acesso a informação que depois não querem partilhar e depois, pior, era instrumentalizado, porque o que vinham para cá dizer, eu sabia isso muitas vezes, e todos nós sabíamos, que depois os políticos, à saída, alguns diziam que lhes interessava, os outros que não lhes interessava, portanto,
eu acho que aquilo não contribui em nada. Se fossem filmadas e se fossem públicas, eu mesmo assim achava que provavelmente não teriam grande interesse, mas pelo menos havia maior transparência e maior objetividade. Portanto, se me perguntar se a informação devia ser mais agregada, devia. Se devia haver uma forma mais transparente, até um site onde essa informação tivesse toda disponível em tempo real, eu diria que sim. Se isso poderia depois também constituir um risco, por exemplo, eu não escolheria a fase de confinamento para instituir uma medida dessas. Acho que a fase de desconfinamento podia ter sido uma boa fase para aumentar essa transparência. E acho que a comunicação devia ser menos informativa, mas mais formativa. Ou seja, em vez de enumerar os números de óbitos e o número de casos e ter aquele ar ascético que toda a gente adormece a ver aquilo, acho que deviam era, olha, por exemplo, uma coisa, eu gostava de ouvir o testemunho de um doente, jovem, numa conferência de imprensa dessas. Gostava de ouvir. Porque eu tenho muitos que dizem, doutor, olha, por exemplo, uma coisa muito interessante, porque há muitos meios de comunicação social que não me contactam só a mim, contactam a muitos hospitais, porque pronto, isto é uma... E é curioso, não houve até agora nenhum doente que eu tenha... Porque eu, antes de dar portanto, o contacto de um doente, tenho que falar com ele e perguntar se ele aceita. Não vou dar o contacto de um doente meu a um jornalista, nem pouco mais ou menos, só me faltava. Nenhum deles recusou, é interessante, porque todos eles sentem a necessidade de partilhar aquilo que lhes aconteceu a eles e de serem agentes de saúde. Eles sentem-se agentes de saúde. E eu também acho. Eu acho que eles fazem parte do sistema. E aquela maneira de comunicar é uma maneira muito canónica, muito que não diz nada a muita gente, percebem? Quer dizer, aquilo até admito, aquilo, por exemplo, em termos informativos, aquilo podia ser feito numa folha A4 e distribuído pelos jornalistas, porque acho que há ali informação que é relevante para os meios de comunicação social. Agora, fazer uma conferência de imprensa para comunicar aquilo, acho que as pessoas hoje em dia procuram mais a experiência. Não é? Quando se fala, por exemplo, quando se fala muito que agora as fontes de contágio são as reuniões familiares, se calhar era importante ouvir a experiência de famílias que podem ter sido todas infectadas numa reunião familiar e que dizem, O que é que olha, estão a fazer e porque é que isso qual é a probabilidade de acontecer, não é? se calhar não devíamos ter feito. Porque as pessoas procuram hoje em dia muito. Lá está, é como a minha apresentação, eu não vim aqui dizer quantos casos temos. As pessoas já sabem, já estão cansadas de saber. As pessoas procuram mais aquilo que é formativo, não é? A experiência, não é? O processo. O que é que lhes pode acrescentar e ajudá-las no dia a dia? A decidir, A exatamente. decidir, exatamente. É um bocadinho como todos os dias nós vermos, não é? A dizerem-nos que existem doentes que já, ou seja, que os doentes em cuidados intensivos diminuiu ou aumentou, mas nós não sabemos efetivamente porque é que aumentaram ou diminuíram. Não sabemos se efetivamente Claro, a pessoa morreu ou se efetivamente a pessoa claro. melhorou. Não Claro. sabemos. Se a Só nos taxa de dizem. mortalidade está a aumentar, se está a diminuir, que Ou tipo de seja, doentes é que admitimos em cuidados intensivos, lá porque é está. Eu acho que as fácil, pessoas precisam, em cuidados intensivos é fácil diminuir a mortalidade, basta como é eu óbvio. não admitir doentes mais graves, não é? Eu se quisesse diminuir a taxa de mortalidade na minha unidade, bastava não ter doentes com falência renal, pronto. Exato. Há pessoas que É morrem só um mais. exemplo para as pessoas nos perceberem. Olha, falando, e estamos quase a queimar o nosso tema, mas eu acho que nós temos que aproveitar aqui mais uns minutinhos. Temos Não, aqui é algumas tudo bem. questões e muito interessantes. E estão a adorá-lo ouvi-lo, por isso os colegas todos que Obrigado. estão aqui estão a adorá-lo ouvi-lo estar aqui. Acho que É a benevolência deles. não é não, estão a Benevolência. dar muito bem emprego o tempo e não se estão a importar das horas. Falando um bocadinho em números, acho que também é uma questão importante. Sim. Alguém nos pergunta, em termos de estatística sobre sequelas em doentes que estiveram contaminados, particularmente aqueles que estiveram em cuidados intensivos, já temos assim alguma estatística? Temos aqui um padrão Ora bem, de... é difícil responder essa pergunta porque tradicionalmente as sequelas, ou seja, a função respiratória de um doente ventilado durante muito tempo em cuidados intensivos recupera ao longo do tempo. Portanto, nós convém esperar 6 meses a um ano para podermos fazer uma avaliação mais objetiva. E, portanto, é fácil de responder. Não sabemos, não sabemos. Estou convencido, é uma convicção baseada na minha experiência e naquilo que é a minha área de intervenção e de estudo, que essas sequelas dependem tanto da infecção como da forma como os doentes são tratados. Eu acho que existe aqui uma grande margem de melhoria à medida que nós melhoramos o tipo de cuidados que damos na fase crítica desta doença. Diria que num doente submetido a um tratamento de cuidados intensivos convencional, com muita sedação, muito alectoamento, muito ventilador, a probabilidade de, com 65 anos e diabetes, hipertensão, ficar com sequelas
neuropsiquiátricas ou respiratórias é grande. Isso é grande, sem dúvida. E eu acredito que é possível ir por outro caminho, certo? Mas também não tenho uma base ainda muito sólida para poder dizer isto, mas é aquilo que eu vejo e é aquilo que é a nossa... Mas, portanto, não temos ainda números objetivos. Admito que seja frequente, Ok. sobretudo se fizermos um tratamento muito convencional. Uhum, uhum. Doutor Roberto, um bocadinho já para irmos fechando os temas, mas falar Muito um bem, bocadinho do que vem aí. muito bem. Neste momento, considera que já conhecemos um bocadinho melhor o vírus ou não? E se Sim, 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 sim. isso leva-nos a que estejamos melhor preparados para tratar os doentes e vamos conseguir este inverno, que muito nos Sim, preocupa, sim, sim. evitar mais mortes? Ora bem, vamos ter mortes, não é? Portanto, isso Pois. acho que não, isso é inevitável. Agora, a pergunta é se estamos melhor preparados. Estamos, não temos muito mais recursos, isso por acaso também posso-vos garantir que não temos, mas estamos melhor preparados, porque já tivemos a primeira vaga, basta a tranquilidade com que recebemos um doente de Covid, a tranquilidade, não imaginam o que era, percebem? Ai, as pessoas afastavam-se e não sei o quê, iam tomar banho, percebem? Quer dizer, pronto, pânico, não é? Obviamente que sim. Temos já algumas ferramentas farmacológicas, já sabemos que o ECMO, em alguns doentes, pode fazer sentido. Estão a ver? Isto induz confiança, não é? Tivemos bons resultados na primeira vaga. Portanto, eu diria que a única coisa que temos que evitar é a saturação dos cuidados de saúde. É a única coisa. E temos que tentar um melhor equilíbrio entre o Covid e o não Covid. Porque se nós continuarmos a só tratar o Covid, vamos ter uma mortalidade enorme do não Covid. Eu sou otimista por natureza e acho que até este uso das máscaras até pode ter alguma importância em dois aspectos. Se calhar podemos ter menos doença grave também porque o inóculo pode ser menor, ou seja, se nós tivermos máscara, mesmo que haja uma contaminação, o inóculo poderá ser menor. Há quem diga isto, há alguns epidemiologistas e alguns virologistas têm vindo a falar sobre isto, e isto faz sentido, não é? Porque se eu for infectado não com 1000 partículas, mas com 10.000 partículas, a probabilidade de ter uma doença grave é maior, isso é, o inóculo é maior, e a máscara pode, não eliminando completamente o risco, diminuir este inóculo, e a própria máscara não protege só da transmissibilidade do SARS-CoV-2, também do vírus da gripe. Portanto, através de uma estratégia de vacinação responsável e através do uso da máscara, pode ser também que os outros vírus respiratórios possam ter consequências um bocadinho menos graves. Portanto, eu sou um otimista. Agora, há uma coisa que eu garanto. Não é com o discurso nem de pânico Covid, que as pessoas já estão fartas, exaustas. Já há pessoas desempregadas, já há pessoas cuja empresa faliu, estão fartas. Nem com o discurso de o vírus não existe e não vale a pena usar máscara, e isso é tudo uma coisa que não está provada. Ou seja, é o extremismo, são os extremismos, não é? Quer dizer, tem que ser com um discurso moderado, cientificamente baseado, prudente, baseado na melhor evidência científica, com esta reserva de que a evidência científica se vai construindo, tomando as opções prudentes e não fundamentalistas em cada momento. Eu acho que podemos superar este inverno. Tenho pena de não ter um programa de outono-inverno do governo mais integral, tenho pena. Acho que é um plano muito centrado no Serviço Nacional de Saúde, como não podia deixar de ser, mas acho que não é suficiente. E é uma crítica que eu faço construtiva, porque ainda estamos a tempo de melhorar as coisas. E nestes próximos meses vou arregaçar as mangas e tratar os meus doentes, que é o que eu gosto de fazer. A seguir a jogar ténis. Boa. Nós temos aqui muitas perguntas, não vamos conseguir, sem dúvida. Eu acho que só assim mesmo para rematar o tema, é um bocadinho a sua perspectiva do que é que vai ser os próximos meses, ok? E o que é que todos devemos, especialmente em termos lá está, de profissionais de saúde, Sim, o sim. que é que devemos estar mais Sim, focados, sem dúvida, olha, por um lado, claro. e depois, só para rematar também a questão um bocadinho da vacina. Depois de haver a vacina, está convicto, já falou nela, já falamos na prevenção, a própria articulação, a própria vacina da gripe, o que é que pode ajudar aqui a minimizar os efeitos, tudo. Mas falando um bocadinho da vacina para combater a Covid-19, o que é que acha que pode vir a acontecer quando de ela surgir? Uma normalização da doença, vamos baixar os casos de Covid, vamos entrar num Sim, sim, ritmo sim, mais sim, ou menos sim. normal. Eu acho que, primeiro, respondendo à primeira pergunta, não vamos ter vacina nos próximos 3 meses, é a minha convicção. Uhum. O mesmo que tenhamos, que eu acho improvável, não vai ser para vacinar em massa, portanto, não vai mudar muito. E, portanto, os próximos meses vão ser duros.
Vão ser duros e por isso é que eu estou a dizer que vou arregaçar as mangas. Aliás, já comecei, estas 2 últimas semanas já foram mais difíceis e vai ser duro porque nós vamos ter Covid, vamos ter não Covid e não vamos querer paralisar a sociedade e não queremos ter um lockdown. Portanto, isto é um enorme desafio organizacional, um enorme desafio. Portanto, vai ser um inverno duríssimo. E não se esqueçam de uma coisa, nós estamos cansados. Nós tivemos, o nosso inverno termina em março, que foi quando começou o Covid. E agora já estamos outra vez no inverno. A única coisa que eu posso dizer é que, graças a Deus, consegui ter férias. De verão, não consegui ter férias, porque isso eu já considero uma sorte. E mesmo assim já estou cansado. Porque tive um ano completamente atípico. Portanto, isso preocupa-me. Preocupa-me. E as pessoas estão cansadas e acho que a gestão da comunicação também, que também critiquei com os profissionais de saúde, não foi boa. Não foi boa, não resultou. Acho que se sente uma falta de empatia óbvia. Nós não estamos a fazer a nossa obrigação. Quem está no sistema sabe que isto correu bem, porque nós somos para lá da nossa obrigação. Eu não estou a falar só dos médicos. Estou à vontade para falar. E acho que não reconhecer isto de forma sincera, porque nós percebemos que a sinceridade aqui também é importante, não é só o discurso, marca. E, portanto, tenho algum receio que possa haver aqui algum mau ambiente e nada farei para o criar, porque acho que não estamos em tempo de discussões, não é? Portanto, desse ponto de vista, acho que vão ser os próximos meses, ou seja, vamos ter Covid e não Covid, profissionais mais cansados e uma relação com o poder político mais crispado, ok? Isso preocupa-me. Depois, a vacina. Eu acho que vamos ter uma descompressão enorme com a vacina, depois de termos... Eu acho que nós vamos ter um enorme crescimento do PIB. Eu acho que vão ser os loucos anos 20, acho que sim. Eu estou mortinho por isso, porque também quero voltar a sair à noite, também quero voltar a abraçar o meu pai todos os dias, percebem? Pronto, quero. Quer dizer, nós somos animais sociais, não é? Quer dizer, nós não estamos aqui para cumprimentar assim as pessoas, não é? Nós queremos é um bom bacalhau, um bom abraço, nós somos latinos. Eu acho que vai ser excelente, vão ser tempos fantásticos. Mas eu acho que isto pode não acabar, percebem? Ou seja, o que eu quero dizer é, porque se houver uma vacina, vamos ser claros, nós vamos poder lidar com o vírus de uma maneira radicalmente diferente. O que eu tenho dúvidas é que possamos ter uma normalidade exatamente igual à prévia. Isso é que eu tenho dúvidas. Portanto, contigo dúvidas, não tenho vontade nenhuma que isso aconteça. Eu queria era voltar ao que era antes. Mas acho que se a imunidade não for duradoura, nós vamos ter sempre um risco real de infecção por SARS-CoV-2 que vai ser equiparado ao risco da gripe. A gripe mata muita gente todos os anos e também muitas pessoas idosas. Nós é que já nos habituamos à gripe, certo? Mas mata muito. Isso pode ser a gripe e o coronavírus. Pode acontecer. Se de facto a vacina conferir uma imunidade duradoura, então aí sim livramos mesmo do vírus. A má notícia é que num mundo global a probabilidade de pandemias é muito grande. E, portanto, eu não sei durante quanto tempo vamos estar livres da próxima pandemia. Portanto, já me podem convidar para a próxima pandemia, se quiserem. Está ganho. Está ganho. A outra foi só há 10 anos, não foi há 50, percebem? Pronto. E num mundo global, e com os hábitos de vida e a concentração das populações nas cidades, a probabilidade disto voltar a acontecer não é muito baixa. Ok, Dr. Roberto, já ultrapassei 7 minutos do nosso tempo. Eu sei que são um gosto para si e para nós também. O que eu acho é que, das suas palavras também, nomeadamente estas últimas palavras, é que os próximos meses vão ser duros. Sim. Acho que sem dúvida nenhuma que temos um SNS com muita capacidade, mas vai ser um grande desafio, o nosso SNS, aguentar estes meses de inverno. Sim, vai ser difícil. Sem dúvida vai ser muito complicado. Eu acho que sem dúvida é mais um motivo que nos deve, sem dúvida, a nós, os profissionais de saúde, porque também há muitas resistências, e obviamente a todos os governantes e decisores, perceber que sem articulação e sem a tal união das unidades de saúde, digamos assim, de todo todo o sistema de saúde, onde envolve... Uma visão holística. Exatamente, e de todos os profissionais de saúde, da melhor maneira que possam contribuir, eu acho que vai ser o grande desafio e acho que é isso que eu acho que todos os decisores deveriam pensar. Mas também uma grande oportunidade. Sem dúvida, uma oportunidade para todos, sem dúvida, mas eu acho que é o grande desafio dos próximos meses, nomeadamente para os decisores,
que eu acho que os profissionais têm isso muito bem claro, é esta toda a articulação dos sistemas de saúde, das unidades de saúde e dos profissionais de saúde. E, obviamente, como disse muito bem, e que eu acho que neste momento muitas vezes são esquecidos, a parte social. Ouvir as próprias pessoas que muitas das vezes estão completamente desenquadradas, e há muita coisa a fazer na parte do enquadramento social nesta pandemia que também temos que aprender com certeza. Eu ia só terminar com uma parte um bocadinho mais emotiva, que foi como a Sim. que começamos. Eu aprendi outra coisa consigo quando estive a investigá-lo. Foi que costuma dizer que o médico, quando nos seus primeiros tempos, aprende com os livros, certo? Sim, Depois, nos primeiros anos de atividade, aprende com os seus pares, com os mais sim. experientes, com aqueles que estão à sua beira e que sabem mais. E depois, deve sempre, a partir de um certo momento, dar muita importância e continuar e ouvir os doentes, os pacientes, Exatamente, certo? exatamente, É ou não é? E exatamente. eu achei muito curioso isso, e acho que é um exemplo, e demonstra muito daquilo que deve ser a sua atividade, e que me deixa efetivamente muito feliz como uma cidadã saber que temos médicos assim. E por isso fazer-lhe a última pergunta, faça isso, que é, uma vez que nesta fase da sua vida tem que ouvir muitos doentes, eu perguntar-lhe-ia o que é que já aprendeu com os doentes Covid-19? Olha, aprendi várias coisas. Eu diria que a maior lição que eu aprendi, que ainda reforçou mais uma característica minha de método de trabalho, é a força do método. Eh, Para mim, se me perguntarem, Roberto, qual é o teu maior desafio para tratares os doentes Covid, é manter a organização. Perante um vírus novo, perante uma avalanche de doentes, perante o alarmismo e o populismo científico, conseguimos ter o sangue frio, a autoconfiança e a disciplina para manter o método. A organização é o desafio. Eu sei que isto desilude muitas pessoas, porque as pessoas estão à espera da magic bullet, não é? A bala mágica que vai tratar tudo. Não, é manter a organização. E o tempo está-me a dar razão, porque os resultados foram bons e depois agora as publicações estão todas a dizer isso. Keep it simple, keep it simple, keep it simple. E na vida, no fundo, na vida é assim. Tudo que é bom é simples. Tudo que é muito complicado normalmente não funciona. Isto é assim no amor, é assim na amizade, é assim na medicina. Não há aqui grandes. Portanto, eu, se já era germanófilo, fiquei mais. Pronto, fiquei mais. Pronto, isso tenho que ser totalmente honesto. E depois, acreditem, eu sempre fui uma pessoa que falei muito com os doentes e com os familiares, porque sim, sou assim, não, e ainda fiquei importância do lado humano da medicina, percebem? Porque hum, morrer sozinho, percebem? Tive doentes que morreram, não é? Os familiares, a angústia dos familiares, este lado humano da medicina é brutal. Eu lembro muito bem, quando era mais novinho e a minha avó era transmontana e, portanto, a farmácia que tinha era em Trás-os-Montes, ainda é, porque ainda está na nossa família, ainda conseguimos isso, conseguimos manter e tenho alguma esperança que algum dos meus filhos queira seguir essa área, porque ficava também muito contente se tivermos oportunidade, como é evidente. Eu apercebi-me dessa dimensão da farmácia comunitária, sobretudo no meio mais pequeno. O meio das cidades é diferente, mas não é assim tão diferente, apesar de tudo, porque há uma relação de bairro, de proximidade sempre. As pessoas vivem numa cidade, mas têm relações de proximidade. As pessoas iam muitas vezes à farmácia perguntar opinião à minha avó e contava-lhe muitos dos seus problemas. E alguns dos problemas de saúde tinham a ver com problemas familiares, ou seja, as coisas estão todas relacionadas. Portanto, eu sempre tive desde muito pequenino, quer através do meu pai, que era cirurgião, quer através da minha avó, que era farmacêutica, muita percepção deste lado humano da medicina, deste lado social, deste componente. O Covid-19 é de uma crueldade que não imaginam. Imaginem o vosso familiar a morrer ou gravemente doente, não poderem ir todos os dias ver o vosso familiar. Quando iam ver o vosso familiar, tendo que se vestir de astronautas, não poderem tocar nele, não o poderem abraçar. Isto é de uma crueldade. Os funerais que se fizeram, isto foi devastador. Quando eu digo que o vírus é cobarde, é mesmo cobarde, porque nos isola, ataca os mais vulneráveis, afasta-nos uns dos outros e não devemos. Eu gosto muito de webinars, percebem? Mas preferia 1000 vezes estar convosco numa sala, percebem? Quer dizer, 1000 vezes, porque não troco esse calor humano por nada. Acho que eu e acho que todos, não é? Não estou aqui, não estou a ser diferente de ninguém. Mas está-me a perguntar o que é que eu aprendi. Eu diria que o Covid eh, acentuou algumas das minhas características, quer como pessoa, quer como médico. O lado da organização e de acreditar no método, e acreditem que não é fácil na função pública.
o tentar é quase uma missão perdida à partida, não é? Porque, pronto, as leis da contratação pública são calamitosas. E reforçar o lado humano. Onde nós podemos fazer a diferença não é na dexametasona nem no ECMO, é no lado humano da medicina. Porque muitas vezes nós não dependemos de nós, dependemos também um bocadinho da sorte dos nossos doentes, não é? E temos é que dar apoio às famílias e aos nossos doentes. E passei por situações que não queria voltar a passar, porque horríveis, percebem? De solidão, de falta de contacto humano. Depois, agora vamos fazer uma videochamada. Sempre pegar no iPad e atirá-lo pela janela, percebem? Porque não... Atenção, é melhor que nada, não estou também, mas não é assim que se trata um doente, percebem? Pronto, isso marcou-me muito. Doutor Roberto, então, eu não tenho palavras para descrever a sua disponibilidade, a sua oralidade, tudo o que hoje fez aqui connosco foi sem dúvida muito enriquecedor. Estiveram perto de 700 pessoas a ouvi-lo. Muito bem. Acho que é sem dúvida demonstrativo do quanto foi importante tê-lo connosco e de quantas pessoas gostaram de acompanhar e de o ouvir, e estão aqui connosco, continuam, não desistiram, posso-lhe garantir, estão aqui connosco. Sem dúvida agradecer-lhe mais uma vez, desafiá-lo, porque ficamos sem falar da Suécia, não falamos pouco da Alemanha, falamos pouco da Alemanha, não falamos da Suécia, por isso fica já desde já o convite. Da Alemanha ficam a saber que eu não fiquei lá a trabalhar porque a minha mulher não me deixou. Fez muito bem ir ao pé de nós, fez muito bem. Por isso fica desde já o convite, o desafio, para falarmos noutros tempos, provavelmente desta realidade, noutra dimensão, noutra fase, noutro estadio, não é? Mas fica com certeza o desafio e muito obrigada a si, muito obrigada a todos os participantes. Muito obrigado, Até um dia destes. Obrigado. Obrigada por tudo. E bom trabalho. Obrigado. E obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos.